Aqui ninguém é contra a tecnologia. A tecnologia vem para somar. Nós somos contra retirar o direito das pessoas de ter acesso pleno à informação. E o pleno só se dá com papel. Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast quinzenal sobre o universo da impressão. Olé, olé, militantes da impressão, eu sou Tânia Galuzzi e comigo nessa jornada, Hamilton Costa. Olá pessoal, olá Tânia, vamos lá, mais uma vez juntos, um grande prazer. Bora! Gente, antes da gente entrar no tema deste episódio, eu quero lembrar vocês que faz um tempinho que a gente lançou o site do Ondas Impressas. Lá no site a gente publica notícias diárias com assuntos relacionados ao universo da impressão, obviamente, né? Pelo site você também pode ouvir o podcast, tem um player lá, você pode ouvir todos os episódios, pode comprar a camiseta dos militantes da impressão e também, além das notícias, tem artigos bem interessantes. Além disso, sempre que estreia um episódio novo, a gente faz um texto descritivo e agora a gente está completando esse material com links e informações extras para quem quer saber mais, para quem quer se aprofundar sobre o assunto. Especialmente neste episódio aqui, vai ter bastante conteúdo extra, vocês vão entender por que já. Então vai lá, dá uma sapeada no site, vale super a pena. E claro, siga o Ondas Impressas nas mídias digitais. A gente está no Instagram, no LinkedIn e no Twitter. Mande sugestões, críticas, converse com a gente por lá. E lembrando que também tem um e-mail, ondasimpressaspodcast, tudo junto, @gmail.com. Bom, vamos ao assunto de hoje. A gente vai falar do projeto de lei que pretendia acabar com a bula impressa, que seria substituída pela sua versão digital acessada via QR Code impresso nos cartuchos. No começo, quando a gente entrou em contato com esse assunto, a gente relutou em falar sobre esse tema. Por quê? Porque são pouquíssimas as gráficas que produzem bulas no Brasil. Aqui a gente sempre procura pensar com a cabeça do ouvinte, né? Entender o que vocês estão precisando, o que vocês querem saber. E a gente ficou na dúvida se seria válido trazer essa discussão para cá. Mas depois a gente entendeu que sim, que é muito válido, principalmente por dois motivos. Primeiro, por ser um produto usado por todo mundo, mesmo, né? A bula é usada por todos. O que significa que qualquer alteração nas bulas pode afetar a vida de todo mundo. A segunda questão tem a ver com o DNA do Ondas Impressas, que é a valorização do impresso. Aqui, gente, nós não somos contra as novas tecnologias, o Ondas Impressas é uma mídia digital, a gente ama a tecnologia, fala sempre sobre novas tecnologias e por isso mesmo é fundamental a gente olhar para os impressos de forma crítica, entendendo o real valor de cada um na sociedade. E quando a gente olha para as bulas impressas, sabendo que 40 milhões de brasileiros, segundo o IBGE, não têm acesso à internet, isso tirando aqueles que têm acesso precário, a ideia de substituir o impresso pelo digital nos parece, no mínimo, fora da nossa realidade. De certa maneira, a pandemia mostrou isso, né, Tânia? Quer dizer, milhares, se não milhões de crianças, por exemplo, não conseguiram acompanhar as aulas, justamente pela questão do acesso precário à internet. Isso quando o problema não era ainda maior e atingia a própria escola. Então vamos aos fatos. No dia 2 de novembro de 2021, o deputado federal André Fufuca, do Maranhão, apresentou o projeto de lei 3846, propondo a substituição da bula impressa pela digital, a ser acessada via QR Code impresso nos cartuchos das embalagens de medicamentos. Como justificativa, o deputado citava a facilidade do acesso à bula via smartphone,
a possibilidade de colocar mais informações, uma vez que não haveria limitação de espaço, e, como sempre, a falsa ideia de que a eliminação da bula impressa resultaria numa considerável, abre aspas, considerável redução no consumo de papel e tinta, no acúmulo de resíduos sólidos e na poluição ambiental, fecha as aspas. Essa ladainha de sempre que a gente sabe que não é verdadeira, né? O greenwash. Exatamente, Hamilton, greenwashing. De todos os argumentos listados pelo deputado, o único que faz algum sentido para mim é a possibilidade de transformar o texto da bula digital em áudio, atendendo os deficientes visuais. Mas a gente tem que lembrar que já existe um bulário eletrônico na internet, né? A gente pode acessar as bulas via internet. Bom, o projeto tramitou em caráter de urgência, porque a gente não sabe, mas os fabricantes de bulas se mobilizaram e acionaram a Abigraf, que é a Associação Brasileira da Indústria Gráfica. Foi criado um grupo de trabalho que foi a Brasília discutir a questão com os parlamentares. Entre os documentos reunidos por esse grupo estavam 2 importantes pareceres, um da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e outro do IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Ambos os pareceres contrários à extinção da bula impressa, alegando principalmente que isso prejudicaria o acesso de todos os brasileiros às bulas. Palavras da Anvisa. A existência apenas da bula digital favoreceria, abre aspas, o aumento da assimetria de informações e do incremento de risco para a saúde e segurança dos pacientes. Fecha aspas. E abrindo também aspas para o parecer do IDEC, a possibilidade de efetivamente substituir a bula física pela virtual ignora aspectos relevantes de desigualdade na sociedade. Presumir que todos os cidadãos possuem um smartphone com capacidade de ler QR Code com acesso contínuo à internet é não somente absurdo, como também ignora pesquisas empíricas que apontam para dificuldades no acesso à internet. Aprovado na Câmara, o projeto de lei foi para o Senado, tendo como relator o senador Nelsinho Trade, do Mato Grosso do Sul. Para ele, a Abigraf enviou uma carta no dia 18 de fevereiro, apontando todos os aspectos negativos que o projeto de lei poderia causar à sociedade brasileira e refutando os argumentos em favor da substituição. Pessoal, como eu falei no começo, a gente vai deixar todos esses documentos lá no descritivo do episódio no site do Ondas, tá? Bom, resumo da ópera. No dia 11 de maio foi sancionada a Lei 14.338. Ela determina que as embalagens devem ter um código de barras bidimensional que dê acesso à bula digital, mas que a bula digital não substituirá a bula impressa. Até aqui tudo bem, Vitória? Mas a lei diz, num outro parágrafo, que, abre aspas, a autoridade sanitária poderá definir quais medicamentos terão apenas um formato de bula, fecha aspas. Para discutir toda essa questão e se esse parágrafo representa algum risco, nós conversamos com o Tadeu Pitti, que é gerente de planejamento estratégico da Gráfica Paulista Brogotá, fabricante de bulas, e com o advogado que assessora o grupo de trabalho, o Alexandre de Moraes, especialista em direito empresarial. Gente, a gente tentou ouvir a indústria farmacêutica que se posicionou a favor do projeto de lei do deputado André Fufuca. Eu entrei em contato com o Sindusfarma, que é o sindicato da categoria, conversei com uma pessoa da área de comunicação, expliquei a pauta, passei um e-mail detalhado, mas a gente não teve retorno até a finalização deste episódio. Bom, gente, vamos agora à mensagem do nosso patrocinador e depois ouviremos o Tadeu e o Alexandre. Somos todos militantes da impressão. A Neoband está preparada para atender os maiores desafios do segmento de comunicação visual. São mais de 4 décadas de experiência como especialistas na produção e instalação de campanhas publicitárias, vitrinismo, eventos e varejo. Possuímos uma equipe de instalação homologada pelos principais veículos de mídia e dentro dos mais exigentes padrões de segurança do trabalho. Oferecemos soluções para a impressão de grandes formatos, mídia OH, materiais para o ponto de venda, vitrinismo, sinalização e envelopamento de automóveis, metrô, caminhões e ônibus. Quer saber mais? Acesse o site neoband.com.br. Neoband, para ideias de todos os tamanhos.
Tadeu, Alexandre, muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Obrigado, Tânia, Hamilton, obrigado pelo espaço que vocês propuseram para a gente e já aproveito aqui para deixar um carinho especial para vocês dois, que eu sou fã de carteirinha de vocês, acompanho desde o início e vocês fazem muito bem, um bem danado aí para a nossa indústria. Eu estou aí há pouco tempo na indústria gráfica, só 10 anos, e ainda sou um garoto ainda engatinhando nesse mundo e vocês ajudam aí com as suas entrevistas e isso ajuda bastante no nosso dia a dia para troca de informação. Tadeu e Hamilton, muito obrigado pela oportunidade e também os nossos agradecimentos à nossa audiência. Tadeu, Alexandre, prazer tê-los aqui conosco. Alexandre, no início do episódio, nós demos uma rápida pincelada no projeto de lei que propôs a substituição da bula impressa pela digital, que tramitou em regime de urgência. Eu vou pedir, então, para que você fale um pouco mais sobre a origem desse projeto e sobre essa rápida tramitação. Certo, Tânia. Esse projeto de lei, de iniciativa de um deputado do Maranhão, um deputado médico, André Fufuca, ele, após a experiência do deputado no período da pandemia de ter acessado o cardápio de restaurante por QR Code, imaginou que poderia suprimir as bulas impressas de todos os medicamentos. Foi assim que esse projeto foi apresentado e não enfrentou, em razão dessa urgência, aí, o devido debate com a sociedade por meio das comissões, dos stakeholders interessados no assunto, sobretudo dos consumidores. Nos parece, apesar de que deputados representam o povo, que sequer o povo do estado do Maranhão sabia dessa iniciativa, o que nos causa bastante estranheza. E na documentação apresentada por vocês em defesa da manutenção da bula impressa, há 2 pareceres técnicos, um da Anvisa e outro do IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, e os 2 pareceres contrários à extinção da bula impressa. Nos 2, a garantia do acesso de todos os brasileiros, inclusive de profissionais de saúde, às informações contidas na bula é uma questão central. Você pode comentar os argumentos dessas 2 instituições? Veja, Tânia, Hamilton e Tadeu, o direito à informação, ele tem uma natureza de tamanha importância que está escrito na nossa Constituição Federal. Portanto, suprimir o direito à informação de uma ou outra maneira representa algo extremamente preocupante até ao nosso Estado, ao nosso dia a dia, ao dia a dia das pessoas. Essas notas, e o IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, é um zelador, um guardião desse direito à informação, elas caminham nesse sentido de proteger o consumidor e também a Anvisa sentiu-se, de certa forma, atropelada com a criação desse projeto, porque além desse projeto determinar a extinção da bula impressa, ele determinou a extinção do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, que faz o rastreamento, que deveria fazer o rastreamento das caixas de medicamentos, né, da caixinha do remédio que o consumidor compra na loja, por meio do código de barras. Portanto, essa lei de 2009, reformada por esse projeto tocado dessa forma, de afogadilho, essa forma rápida, essa forma um tanto quanto não debatida com as pessoas, ela é muito preocupante para todos esses órgãos. Também nós apresentamos, né, perante os parlamentares outros pareceres e outras manifestações de gente que trabalha com a bula de medicamento e precisa, tais como Conselho de Enfermagem, as associações de aposentados e pensionistas, a própria Ordem dos Advogados do Brasil viu com preocupação um projeto surpresa como esse, e considerando na ponta ainda que cerca de 40 milhões de brasileiros não têm acesso à internet, não têm acesso a um sinal, a um smartphone e, portanto, ficariam alijados das informações tão necessárias do medicamento, que em nada se relaciona com o cardápio de restaurante. Tadeu, a Bragotá, como fornecedora de bulas, entre outros materiais, né, que tem um contato muito próximo com a indústria farmacêutica, que afinal são os seus clientes, tá certo? Quer dizer, a substituição da bula impressa pela digital é uma demanda efetiva dos laboratórios ou não? É bem colocado, Milton. Na Bragotá, na verdade, a gente fornece, então, bula para a indústria farmacêutica e embalagens, né, os cartuchos, as caixinhas de remédio. E a gente faz isso há 68 anos. Começou lá com o meu avô, sou da 3ª geração. E estamos aqui nessa luta para entender o motivo e a causa e como serão os próximos rumos. Eu não sei precisar quando que essa demanda da indústria farmacêutica
iniciou-se. Imagino que tenha sido na questão da rastreabilidade e serialização, uma vez que teria que ter um QR Code. E aí, já com essa facilidade, ficaria mais fácil ter as bulas ali à disposição. A bula hoje, ela já está disponível no bulário eletrônico da Anvisa. Isso já existe, não é uma novidade. Se não me engano, em 2009 já iniciou-se esse projeto. Aqui na Brogotá, há 5 anos, a gente vem levantando essas questões, né, do futuro da bula impressa nos nossos planejamentos estratégicos. Contudo, pensamos que a substituição total das bulas seja algo que vai ser nocivo e perigoso, inclusive para os laboratórios. Naquela nota técnica na Anvisa, eles avaliam que a medida poderá causar incremento no risco para a segurança dos pacientes. Logo, poderá correr risco também para o uso racional dos medicamentos, uma vez que a gente sabe que o Brasil é campeão na automedicação. Com isso, aí já também naquela nota técnica da IDEC, da Defesa do Consumidor, ela garante que a bula impressa ela tem características próprias de tudo aquilo que é impresso. Ou seja, é um documento importante para o usuário, quanto também para o produtor do medicamento, uma vez que também serve como um contrato para resguardar também, né, a segurança do laboratório, né, quanto a ter certeza que aquela pessoa teve o acesso à informação. O compromisso não é apenas da Brogotá, né, com essa questão, não é só comercial. A gente entende que, sim, a bula, quanto mais disponível, mais na mão de todos, é melhor, ou seja por meio digital, ou seja pelo meio impresso. Quanto mais capilaridade, melhor para tudo isso. Mas enquanto a gente ainda não tem novos rumos a serem seguidos, a gente segue com o nosso compromisso de manter aqui a integridade e também de manter aqui, não falhar em garantir que isso vai chegar na mão do consumidor. Então, a gente mantém todos os nossos planos em produção desse material. Perfeito. Na carta que vocês enviaram ao senador Nelsinho Trade, né, relator do projeto de lei no Senado, a Abigraf argumenta que o custo da bula impressa é ínfimo na composição dos preços finais dos medicamentos. Qual que é esse percentual, Tadeu? Hoje, uma bula impressa, ela custa, em média, 6 centavos. Então, cada medicamento que a gente vê por aí, ela tem um valor médio de 6 centavos. Um custo para o laboratório de 6 centavos. É um valor, de fato, insignificante perto do custo da precificação final do produto. Ou seja, para elaborar um produto, um medicamento, você tem ali a embalagem, que é o cartucho, né, que é o que a gente faz aqui também, mas não só isso, tem um blister, tem a matéria-prima para produzir, tem um custo de produção daquilo. Em 6 centavos, entendo que a gente, eu fiz uma análise recente do custo de produto vendido, do CPV, de uma indústria de farmacêutica contra o montante de bulas que são vendidas para aquele laboratório e deu menos de 1%. Recentemente, a Anvisa já fez umas alterações, né? Foi a última RDC, que é uma normativa que a Anvisa tem, foram feitas atualizações nessas bulas. E nesse momento as bulas realmente ganharam corpo, elas cresceram. Antigamente, a maior reclamação do mercado é que as bulas eram muito pequenas, as letras eram bem pequenas. E desde 2009, houve esse trabalho para poder padronizar e melhorar a informação para o paciente. Ter uma padronização, né? Né, Milton? Mesmo a linguagem, né? Eu lembro que a linguagem antigamente das bulas era muito difícil e hoje está tudo muito claro, muito preciso ali, né? Era muito restrita ao médico, né? Pois é, isso que foi feito lá na RDC 47 de 2009, trouxe sim um aumento nessas bulas. Então, mesmo com todo esse aumento, a bula hoje custa 6 centavos uma unidade. Vale notar aí, Tânia, se me permite, o trabalho dos parlamentares para que a bula tenha esse conteúdo, essa quantidade de informações e essa linguagem simplificada, que redundou na resolução da Anvisa citada pelo Tadeu. Então, sempre foi um tema de preocupação do Congresso, né? E facilitou essa padronização, né? Porque hoje todas têm a mesma sequência lógica de informação, né? Tadeu, a gente que acompanha, evidentemente, a indústria há muito tempo e olha muito as estatísticas, né, nacionais e internacionais, e confesso que eu nunca peguei estatística separada de bulas, tá certo? A gente sempre olha o fornecimento para a indústria farmacêutica, principalmente média, questão de embalagens. Você tem uma ideia do volume de bulas impressas no Brasil atualmente? Não tenho essa informação, eu sei dos números em relação à tonelada de papel, que é um número que a gente consegue no IBA. Hoje a gente tem 3 mil toneladas de papel que são utilizadas pelas indústrias gráficas de bula.
Esse papel offset, vale lembrar que é um papel que vem de fontes... Essa 3.000 toneladas é anual? É mensal. Aqui na Brogotá, a gente gira em torno de 70 milhões de bulas mês. 50% do nosso faturamento vem da bula. Agora, em 2020, no final de 2020, a Anvisa já levantou um estudo muito robusto, inclusive antes desse projeto de lei, sobre os medicamentos sem prescrição médica. Aqueles medicamentos que ficam ali à disposição do check-out ou ali na gôndola, aqueles que não precisam uma dipirona ou algo do sentido. Esses medicamentos, segundo a última RDC da Anvisa, a normativa da Anvisa, dizia que tinha que ter uma bula para cada blister que fosse para a embalagem. São chamadas as embalagens múltiplas. Então, por exemplo, uma dipirona que vá numa embalagem com 30 blisters dentro dessa embalagem, ela é dispensada lá na gôndola, apenas a blister, né? Sem a embalagem mais. E antes tinha que ter uma bula para cada blister, ou seja, nessa embalagem teria que conter 30 bulas, porque tinham 30 blisters. A Anvisa já está fazendo um trabalho, eu li há pouco tempo esse trabalho deles, que fizeram inclusive um chamamento público para isso, de diminuir para 50% o volume de bulas ali dentro. O que eu acho que faz sentido, de verdade, as bulas ficam ali à disposição para quem quiser, para quem puder. Eu acho que todos têm que ler. A discussão aqui tinha que estar sendo muito mais em torno de leia a bula do que retire o módulo impresso. Então já existe esse trabalho na Anvisa e por isso que causou um pouco de estranheza esse projeto de lei para acabar. Ou seja, a Anvisa está falando em reduzir para 50% as bulas sem prescrição médica e o projeto de lei fala em acabar ou deixar para a Anvisa determinar o que vai ter. Então já existe ali, acho que existe aí um pouco de conflito, né, nas informações, porque a Anvisa já vinha trabalhando nesse sentido. Pera, Tadeu, é uma produção essa que vocês fazem, que a Brogotá faz, é uma produção altamente especializada em função de vários fatores, como inserção automática das bulas nas embalagens, dobras, né, adequadas, a própria gramatura do papel. Quantas empresas hoje atuam nesse segmento no Brasil? São equipamentos de alta tecnologia, né? Tanto para a impressora quanto para as máquinas de dobra. Então, por exemplo, as impressoras, que elas são rotativas, né? Entram em bobina e já saem cortadas, imprime frente e verso, sai cortada a bula. Ela, inclusive, tem secagem UV, com lâmpadas UV, para ela sair de lá seca e pronta para dar o acabamento final. Hoje, são 6 gráficas que concorrem no mercado farmacêutico, sendo que 6 mais 3 outras que pertencem a laboratórios. Então, tem alguns laboratórios que têm a própria gráfica. Hoje são 6 que estão, com certeza, todos preocupados aí com os próximos passos e tendo que revisar aí seus planos de investimento na área de bula, né? Porque, como eu falei, são equipamentos de altíssima complexidade, a maioria vem importado, na verdade... Impressoras e máquinas de dobra são todas importadas. As máquinas de dobras, as máquinas de dobra de bula, elas só fazem máquinas de dobra, só fazem bulas. Elas não fazem, por exemplo, encardenação, ou não fazem acabamentos de livros ou algo nesse sentido. Deixa eu entender uma coisa. O texto da lei que foi aprovada diz num parágrafo que o formato digital não substitui impresso. E outro que a autoridade sanitária, nesse caso a Anvisa, poderá definir quais medicamentos terão apenas um formato de bula. Como é que vocês analisam a redação final da lei? Isso pode trazer alguma insegurança para a cadeia produtiva ou para o consumidor, Alexandre, Tadeu? Olha, num primeiro momento não havia essa possibilidade mais da existência da bula impressa. Após a nossa mobilização, apesar desse projeto ter sido feito de atropelo, como nós já mencionamos, com o apoio de deputados interessados, com a deputada presidente da Comissão de Constituição e Justiça, foi uma das primeiras, também o deputado Celso Russomano, do Direito Consumidor, eles ficaram espantados com o projeto que acabava com a bula. Então, o que se conseguiu negociar, porque o ambiente em Brasília é de negociação, o setor se mobilizou, foi até lá, montou guarda lá em Brasília, falando de gabinete em gabinete com os deputados envolvidos, e havia lá uma organização realmente para extinguir a bula impressa. Então, o que passou, como se diz, como costuma dizer em Brasília, o que foi aprovado foi... Então, nós mantemos a digital com o mesmo conteúdo da impressa, mas aí nós jogamos para a Anvisa a possibilidade de escolher uma ou outra modalidade. Nós entendemos que a Anvisa só pode escolher o que vai ter digital ou não, porque a impressa já está garantida. Mas, para isso se tornar realidade, é preciso mobilização das pessoas, empresas que produzem a bula, consumidores, exigindo sempre a bula do medicamento, e se ele não tiver acesso, ou se ele sentir desconforto, ele peça em papel, porque todos os estabelecimentos que comercializam medicamentos precisam disponibilizar, tem que ter a bula
na caixa do medicamento, caso ele não seja isento. Existem medicamentos aí que não utilizam bula, são aqueles isentos pela Anvisa. Dessa forma que nós vemos a questão. A bula impressa é mandatória que haja, e a digital seria uma opção. Agora, delegou-se essa discussão para a Anvisa. E antes era uma discussão legal, portanto era para ser discutido por políticos no Congresso, votações, discussões com a sociedade. Hoje não, hoje basta a Anvisa, numa resolução que ela faça, determinar que este ou aquele medicamento não vai mais ter essa ou aquela forma de bula. E eu acho importante também dizer, Tânia e Hamilton, que ninguém é contra a tecnologia. A tecnologia vem para somar. Nós somos contra retirar o direito das pessoas de ter acesso pleno à informação. E o pleno só se dá com papel. Perfeito. E para vocês, Tadeu, como é que vocês viram isso, a aprovação da redação final? Abre um precedente perigoso, né? Porque realmente deixa uma certa instabilidade, um clima de instabilidade no ar. Tivemos há 2 semanas atrás uma reunião com a diretora Meiruzzi da Anvisa, que está bem a par dos acontecimentos, ela está bem dentro do tema. Foi uma reunião com várias pessoas da Anvisa e eles nos garantiram que vão manter a indústria gráfica, a nossa indústria, a par do que está acontecendo, vai caminhar junto com a gente, justamente para vão fazer chamamentos também, né, públicos, para poder entender com o consumidor final como é feito isso, o que eles acham disso, né? Eu fico até contente que esteja na mão da Anvisa, porque é um órgão muito técnico, feito por um colegiado muito técnico. Ali não tem amador, ali só tem pessoas realmente muito profissionais. A gente só tem que agradecer a Anvisa por tudo que eles fizeram e vem fazendo, por exemplo, na questão da Covid, como eles vêm procedendo. Graças a eles, a gente tem as vacinas aqui, graças a eles ao SUS. A gente entende que eles vão, de fato, andar de mãos dadas com a gente vai poder se antecipar do que vai poder acontecer. Por exemplo, teve um precedente que agora em 2021, no ápice da crise de logística mundial, onde teve, por exemplo, dificuldades para chegar medicamentos para o kit intubação, foi liberado ali, teve um precedente que a Anvisa abriu, não necessariamente teria que ter as bulas impressas e traduzidas, porque todo medicamento que vem de fora tem que ter uma bula impressa traduzida. Como era um medicamento de altíssima complexidade e requeria a urgência que de fato era necessária, foi ali extinguida a necessidade de colocar uma bula impressa. E a gente só tem que, claro, concordar com isso, entendendo a urgência do que se tratava. Então, a gente vê com muita preocupação isso, esse cenário de instabilidade, principalmente nos investimentos que a gente pode ter que fazer ou não no nosso negócio. Para um dos argumentos da indústria farmacêutica é que poucos países fazem uso de bulas de qualquer forma, bulas impressas, que a informação que está contida nessas bulas, como interação medicamentosa, efeito colateral, eles devem ser conhecidos, essas informações devem ser conhecidas pelo médico prescritor. Eu queria saber de vocês, é verdade isso que poucos países fazem uso de bula? Eu fiz uma pesquisa, não consegui obter informação, eu queria saber de vocês se vocês sabem disso, e em quais outros países o medicamento é acompanhado por bulas impressas. Vocês têm essa informação? Em outros países existe sim bula impressa, também há projetos de colocarem as bulas digitais e elas coexistirem, ampliando assim, né, a capilaridade, a informação chegando a todos, a universalidade da informação. Tanto existe bula impressa em outros países que a gente produz bula impressas aqui para outros países, em várias línguas. A gente, na Brogotá, não exporta diretamente, existe até projetos para isso, existe demanda, inclusive. Recentemente, um laboratório italiano teve que recorrer a outros países para poder conseguir papel, porque você sabe que, além dessa dificuldade desse ano, né, desse ano passado, em relação às bulas, a gente também tem a questão de cotas de matéria-prima, tem a relação dos reajustes que são constantes, e vocês estão muito por dentro desse tema. Então, essa escassez chegou, inclusive, a um laboratório, enfim, não só um, mas que vem buscando em outros países a pressão das bulas e embalagens. Então, a gente aqui imprime bulas em árabe, bulas em chinês, em outras línguas. Inclusive, a gente tem que ter um equipamento, um software muito robusto para poder identificar que a arte do cliente enviada, a arte digital, está de acordo com o impresso, porque aqui a gente não teria ninguém capaz de ler chinês ou árabe. Então, existe inclusive esse tipo de cuidado com as bulas aqui que são exportadas. E consultando o mercado internacional, aí, europeus e americanos, existe sim bula. O que talvez não exista, por exemplo, não existe uma Anvisa que determina tamanhos de fonte e esses tipos de critérios
como a gente falou acima aí na RDC 47 da Anvisa. Então, por exemplo, nos Estados Unidos tem muito chamado rótulo bula, que na própria embalagem já tem um rótulo que você destaca, ele tem um adesivo, e ele é feito normalmente no material plástico, não sei exatamente que material que é, com bulas realmente com informações muito, muito pequenas, entendeu? Essa demanda ainda existe no mundo. O que nós verificamos também, Tânia, é que esses países, Estados Unidos é um deles, onde o FED tem relativa participação lá do setor de controle de medicamentos e liberação de substâncias para a saúde americana, eles têm muito enfoque de garantia no documento que eles entregam. Ali tem postologia, modo de usar, mas tem também afirmações muito precisas sobre garantia de direitos do consumidor em relação ao laboratório, ao fabricante e também ao médico. Então, muitas vezes, você, quando manipula, quando faz a substância, vem uma longa bula depois, além do que o Tadeu falou. Depois vem um documento dobrado, longo, e a gente começa a ler e vê que parece uma garantia de um eletrodoméstico. Agora, o que eu também verifiquei com muita clareza é que são afirmações, muitas vezes, sem base. Por exemplo, quando se faz o projeto de lei, tem uma justificativa para o projeto. E a justificativa foi, como falamos, o acesso ao cardápio do restaurante, que dá para escolher um prato pelo QR Code. Então, se comparou o medicamento ao restaurante. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, óbvio. Então, muitas vezes se falou, não, o mundo não tem bula. Não é verdade. Não é verdade. Inclusive, países com índice de acesso à internet, digitalização muito, muito maiores, quase pleno, mantém a bula. Aqueles países lá do norte, Islândia, Finlândia, eles têm bulas de medicamento. Então, é uma narrativa, me parece que havia a intenção de obter um resultado, e para conseguir o resultado, aí a gente busca argumentos, inclusive afirma, não há nenhuma pesquisa, nenhum estudo juntado dizendo que os países acabaram com a bula. Não há, em ponto nenhum do projeto da documentação que o acompanha. Perfeito. Agora, gente, para fechar, Alexandre, você já falou um pouquinho sobre isso, mas eu acho que a gente pode reafirmar aqui algo que se possa fazer a partir de agora em defesa da concomitância da bula impressa e digital? Olha, o que nós temos que fazer é permanecermos vigilantes, mobilizarmos as pessoas para que exerçam os seus direitos, para que peçam a bula, né? Pretende-se lançar uma campanha aqui desses empresários, criando todas as formas de comunicação para que a sociedade perceba a importância, não caia em narrativas, em discursos capengas, sem base científica alguma, em fake news. É uma verdadeira fake news a certa altura a discussão. Né? Nós participamos aqui de eventos do tipo o fim do Vidibula. Lá tivemos contato, endereçamos questões por meio virtual. As questões todas trazidas por nós não foram respondidas, obviamente, mas eu quero destacar uma que me deixou impressionado. Falava-se do direito à informação e da falta de acesso à internet em todos os lugares do Brasil. E eu coloquei um número, um dado do IBGE, de que nós temos aí mais de 39 milhões de pessoas fora desse acesso. E o que me foi respondido por um debatedor lá muito preparado foi que nós temos 11 ou 12 milhões de analfabetos que também não sabem ler a bula, portanto, a bula não se justifica. Então vocês vejam que a gente está numa discussão tão superficial com uma coisa tão séria. O produto aqui é um produto de saúde pública. A diferença entre medicamento e veneno é a dose, muitas vezes. Então, eu tenho que garantir que a bula impressa, chegue na mão de todo brasileiro, inclusive aquele que está numa canoa, que mora no palafita na Amazônia, onde o deslocamento todo é por barco, por rios. Esses lugares são remotos, você não tem rede, acesso à informação no smartphone, né? Sem falar do custo do smartphone. Nós temos que parar de discutir as coisas tão em tese e cair na realidade. A realidade de um país continental. De norte a sul do Brasil, nós temos um continente. Quantas Europas cabem no nosso Brasil? Quantas? E as pessoas discutem, não, acaba com a bula que está tudo bem, deixa um QR Code ali, quem leu, quem não sabe ler, problema é dele, é assim que a questão foi tratada por gente disposta a discutir esse tema. Isso nos causa preocupação. Então, sendo bem objetivo, Tânia, é necessário que empresários, que todas as pessoas do setor, que soma mais de 10 mil pessoas
indiretamente envolvidas e diretamente, estejam interessadas no assunto, defendam o assunto e, sobretudo, que o consumidor não abra mão dos seus direitos, não caia em canto da sereia, de que está tudo muito bem. Hoje a gente tem tudo no smartphone, tem banco, tá? Mas não fique pensando, olhando para o seu smartphone, achando que todo brasileiro tem. Como vocês já falaram, a questão não é ser contra a bula digital, muito pelo contrário, né? Até porque ela facilita o acesso de pessoas com algum tipo de deficiência. A questão é você manter as duas alternativas e aquela Exatamente. Pessoa e o consumidor pode escolher aquilo que é mais interessante para ele naquele determinado momento. E não trazer soluções simples, né, para problemas que são bem mais complexos, tá certo? Perfeito. Hamilton, eu queria só concluir com um dado que vai ser lançado, na verdade, dia 1º de junho, a nova carteira de CNH, e ela vai ter também lá o modelo digital, que hoje já existe, né, mas ela teve algumas alterações e tudo mais. Nesse aspecto, ela não vai manter-se só digital, né? A própria carteira de documentos, segundo o próprio secretário da Modernização, que é o Eduardo Gomes, ele fez uma entrevista na Voz do Brasil, e ele lembrou muito bem que a carteira tem que ser física, porque ela é universal, tem que atender todos os brasileiros. E ele ressaltou também que todos os brasileiros, nem todos, né, brasileiros possuem smartphone, isso que o Alexandre acabou de falar. Então, ele reforça que é uma identidade cidadã e inclusiva, ou seja, ele tem que estar na mão de todos. Vi agora recentemente um acidente muito grave que teve com um rapaz do Big Brother, e ele teve não uma demora no atendimento, mas uma não identificação de quem era no atendimento, porque não sabiam o nome da pessoa e nem quem contactar, porque ele não possuía uma identidade na mão física. Ele só tinha aquela identidade no celular, como alguns de nós já estão acostumados a utilizar. Então você vê que o mundo não está preparado para o 100% digital. Fala-se muito no Physital, que é onde a gente está, que é o físico com o digital. Tenho certeza que todos nós aqui, quem está ouvindo, nossos ouvintes, tem o hábito de utilizar ali numa reunião um caderno, né, uma agenda e sair rabiscando, porque a gente ainda é assim, nós somos assim e acho que a gente vai ser por um bom tempo. Nem tudo será 100% digital e a gente tem que falar com todos. Na causa ainda de bola, como a gente falou de medicamento, ela tem que ser inclusiva, né? Então fica aí a nossa questão para que os dois coexistam em harmonia e que a gente discuta muito mais a leitura da bula, está estimulando, né, incentivando que as pessoas leiam a bula e parem de se automedicar, porque isso gera realmente um custo excessivo, inclusive para o SUS, né? Porque a automedicação é um problema muito sério no nosso país e daí vem a necessidade de abranger a informação e não excluir certa camada da sociedade. Alexandre, Tadeu, muito obrigada pela entrevista, muito obrigada pelo tempo de vocês. Agradeço muito, um grande abraço. Nós que agradecemos, sempre à disposição. Um forte abraço a todos e saúde a todos. Saúde e bula a todos. Obrigado, Tânia, Hamilton. Estamos aí na resistência junto com vocês aí. Mais uma vez, obrigado pelo espaço no canal. E estamos aqui também sempre à disposição. Doutor Alexandre, muito obrigado também. Um abraço. Muito obrigado, Tadeu. Obrigado a vocês. Grande abraço. A nossa abertura foi tão longa que a gente optou por deixar o momento afago no coração, onde a gente agradece o povo que tem interagido conosco, aqui para o final. Eu quero mandar um beijão para o Giovanni Camargo, da Dito Efeito Soluções em Comunicação Visual, para o Rafael Borges, da Borges Consultoria, e para a Manuela Machado, que cuida do marketing da Bigraf Paraná e do CIGEP. Muito obrigada, pessoal, pelas mensagens de apoio. Grande beijo. Eu mando um grande abraço para o Ricardo Silva, da Gráfica Marechal Conviarte, de Governador Valadares. Não só mandou um e-mail elogiando o nosso trabalho, mas até pudemos conversar, trocando informações sobre o mercado. Obrigado, Ricardo. Por hoje é só, pessoal. Interajam com a gente, visitem o site. Até o próximo episódio. Beijão. Até mais todos, um abraço.